Vamos falar o seguinte: Lula pode ter seus direitos políticos reavidos em 2021. Não vai dar para adiar mais 2021, vai ser pautada a suspeição do Moro no caso do triplex, que ao cabo, no limite, pode devolver ao Lula os direitos políticos. E isso voltou à pauta essa semana porque o juiz Moro está em baixa no STF. Foi julgado uma série de ações na questão do banestado. A defesa do Lula conseguiu finalmente ter acesso ao total das mensagens da Operação Spoofing, né? Que é aquele 7 terabytes de mensagens entre os procuradores da Lava Jato e o juiz Moro, né? Que a gente viu uma parte pequena sendo trazida à tona pelo The Intercept lá na Vaza Jato. Isso tudo vai ser utilizado na estratégia da defesa do Lula, que vai juntar aqueles diálogos com a tese de que juiz Moro não foi imparcial como deveria ser e atuou juntamente aos procuradores para construir a condenação do Lula. Então, é provável que isso seja pautado, aliás, isso vai ser pautado, e é provável que o Lula tenha mais força política para enfrentar essa batalha que em outros momentos. A gente sabe que com o Lula na corrida política da institucionalidade burguesa, tudo muda. Porque, por exemplo, Bolsonaro vai precisar se garantir diante de um adversário mais forte. Então, o lawfare, que já persegue Lula, que, por exemplo, dificultou o acesso a essas mensagens. A questão dos militares. Como vai ficar internamente o apoio dos militares ao golpismo do Bolsonaro? A própria questão do voto impresso. Bolsonaro teria força para dar um autogolpe? Tudo isso são questões que se levantam a partir desta possibilidade do Lula ter de volta os seus direitos políticos. Eu não estou aqui afirmando que ele vai conseguir. Eu estou afirmando que as condições de barganha da defesa do Lula neste momento são mais favoráveis do que há um ano atrás. Isso nos leva a uma série de perguntas. Outra é: Lula será o novo normal? Em que sentido eu estou dizendo isso? Poderia Lula redigir uma segunda carta aos brasileiros para tentar reconstruir uma política de alianças com a classe dominante brasileira, como ele tentou ao longo do processo de golpe que sofreu Dilma Rousseff? Isso é pouco provável, pelo menos é o que eu penso. Não que o Lula vá tentar, eu acredito que ele sempre tenta essa estratégia porque é da personalidade, da história política do Lula esse tipo de conciliação. Mas para que isso aconteça, a mídia de massa tem que esquecer que produziu o Bolsonaro com o antipetismo. Essa mídia vai aceitar esses termos do Lula para, vamos dizer assim, se livrar do Bolsonaro? Há também um componente nesse jogo todo que é o componente internacional. Porque vejam, houve um espaço para o lulismo de 2003 em diante, porque o componente internacional dava margem para aquele tipo de aliança que Lula propôs para a nossa classe dominante. Lembrando que a nossa classe dominante tem determinado perfil em função dos seus negócios com o estrangeiro que se relacionam com a forma com que o Brasil foi introduzido na economia capitalista global desde lá da colonização. Então, por isso que nós temos essa elite econômica entreguista, que não desenvolve as forças produtivas locais, etc. Que depende de fluxos parasitários e por aí vai. Essa condição internacional agora vai mudar com a saída do Trump e a chegada do Biden. Os democratas têm uma política externa muito mais ativa. E a margem para que o Lula consiga esta conciliação com uma eventual aqui metafórica segunda carta aos brasileiros é uma margem muito limitada no momento. Porque os Estados Unidos vai ter que partir para essa política externa mais ativa no sentido de defender a hegemonia do dólar.
que é o que está ameaçada nesta nova Guerra Fria com a China. Isso mais para frente eu pretendo produzir vídeo específico sobre isso. Então, provavelmente, concluo eu aqui, não aceitarão Lula por falta de margem. De um lado, a gente tem, na minha avaliação, uma possibilidade maior de haver um golpe vindo de dentro, com um acordo entre militares e parte da classe dominante para manter um aprofundamento dessa ruptura institucional. Pode ser com o Bolsonaro, pode ser com o Mourão, pode ser até com uma outra pessoa. E isso pode acontecer com aquele verniz institucional, que já aconteceu agora em 2016, já aconteceu outras vezes na nossa história, ou pode se emplacar, e isso eu acredito que até é preferível, porém um pouco mais difícil, uma frente ampla, que na verdade é uma frente ampla de direita. E aí o que vai se ter? Algum progressismo nessa frente ampla de direita para conseguir se diferenciar do bolsonarismo e se espera emplacar essa frente ampla de direita com a tese do anti-extremismos. Isso é um pouco mais difícil, porque não basta dizer para as pessoas que têm que abandonar os extremos. A situação de antagonismos de classe é que está extremada pela situação de crise estrutural prolongada do capital. Então é por isso que aparece essa questão de extremos. Não é com o discurso do Luciano Huck que as pessoas vão votar nessa direita tradicional disfarçada de direita moderada. Então, há de se ver ainda o que vai acontecer. Lula está numa posição melhor para barganhar? Está. Mas é um jogo de xadrez. A defesa segue apostando nisso, não tem muito diferente para apostar mesmo, mas é um jogo de posições de força política, que eu acho que a margem para o Lula, na sua estratégia tradicional de conciliação, é muito limitada, em função, sobretudo, do quadro internacional de pressão sobre o grande império, com a necessidade dos democratas retomarem uma política externa mais ativa, que inclui a domesticação do Brasil a níveis bastante elevados de superexploração da força de trabalho. Apertando a tecla SAP, tem que continuar este processo de desintegração de direitos trabalhistas, de precarização do trabalho, de desindustrialização. Tudo isso tem que continuar sendo agravado no Brasil, porque na prática isso é como se extrai essa superexploração da força de trabalho. Então por isso que eu acho que a margem é realmente muito pequena para o lulismo. Beleza?